Foi feita uma pesquisa que dos 10 brasileiros mais seguidos do Instagram, eles não têm ensino superior completo. Então a gente vai pegar Neymar, Whindersson, Virgínia e, cara, nenhum deles tem um diploma universitário. E essa postagem faz uma crítica super inteligente que isso é um sintoma da sociedade, que a gente está ficando cada vez mais burro. Isso, apesar de tudo, e ganhar muitos likes, uma postagem como essa, não deixa de ser uma argumentação extremamente burra. Eu tô falando isso aqui pra vocês porque eu tenho diploma universitário, tá? Eu sou formado em economia, então não tô defendendo a galera que não foi pra faculdade. Eu acho que você deveria sim ir pra faculdade, mas nesse vídeo a gente vai desmentir essa baboseira. Eu vou te mostrar ainda nesse vídeo o ranking dos brasileiros mais seguidos e eu fiz um comparativo também com os americanos, pra gente ver se é só o brasileiro que tá ficando burro. Fechou? Então é o seguinte, a gente tem na lista aqui, eu vou pegar a lista dos brazucas mais seguidos, pra gente analisar um pouquinho quem são eles. Mais seguido, obviamente, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Marcelo Vieira Júnior, Anitta, Tata Werneck, Vinícius Júnior, etc. A única pessoa dessa lista que tem diploma universitário é a Tata Werneck, com 3 diplomas universitários. Fora disso, dessa lista, nenhum deles tem faculdade. E isso não quer dizer muita coisa, como eu já falei para vocês, porque existe um fator que é correlação e causalidade. Cara, tem um estudo que é icônico nesse mundo para explicar isso de uma maneira bem simples para você, que é toda vez que aumenta as morte por tubarão, o tubarão comer uma pessoa na praia, automaticamente a gente vê uma correlação que toda vez que aumenta as vendas de sorvete, aumenta as mortes por tubarão. Então a gente poderia afirmar que comer sorvete, vai aumentar suas chances de morrer por um tubarão? Obviamente que não. Isso aqui é uma correlação. Os gráficos mostram um caminho, uma tendência muito parecida. Mas isso não significa uma relação de causa-consequência, uma causalidade. É a mesma coisa. O que o número de seguidores no Instagram de um indivíduo vai ter a ver com a escolaridade dele? Não faz muito sentido a gente pensar em tudo isso. Isso é um sintoma que a sociedade está ficando mais burra? Então você está querendo afirmar para mim que o americano também é um indivíduo burro? A galera que tem um ensino bem, uma qualificação bem alta ali dentro, o povo mais inteligente do mundo, que é o americano, será que todos que são mais seguidos nos Estados Unidos também têm formação acadêmica, são grandes mestres, professores, cientistas? Cara, isso aqui não muda muita coisa nos Estados Unidos não, tá? Se liga nisso aqui, ó. Nos Estados Unidos a gente tem aqui, ó, Selena Gomez não tem faculdade, Kylie Jenner não tem faculdade, Ariana Grande, Kim Kardashian, Beyoncé, Khloe Kardashian, nenhuma delas tem faculdade. E ainda assim, você não ter faculdade não significa que você é um ser inferior ou superior a outra pessoa, tá? Muitas pessoas dessa lista, e eu vou te falar que é até dos americanos, tá? Mas eu vou começar com os brasileiros. Cara, o Neymar. O Neymar não é um grande exemplo de empreendedor, de um ser muito inteligente. Mas o pai do Neymar é um puta empresário, o cara conseguiu criar um império com a marca do filho. A gente tem aqui Anitta. Pô, quem viu a série da Anitta na Netflix sabe que ela é uma baita empreendedora. Você pode não gostar das músicas, você não pode gostar das letras, de como ela se expõe, você pode criticar da exibição do corpo feminino, você pode fazer a crítica que você quiser. Mas ela é uma baita empresária, ela sabe administrar muito bem a carreira dela, ela tem vários outros artistas que ela administra a carreira nas empresas dela, e ela é uma pessoa que faz muita publicidade, conhece muito o mercado, e é uma pessoa que você vê fora dos bastidores, ela na série dela parece uma pessoa muito inteligente, e ela não tem faculdade, isso quer dizer alguma coisa? Não acredito que não. O Whindersson Nunes, não vou comentar muito sobre. Tata Werneck tem diploma. Cara, Virgínia. Pra mim, a Virgínia é um dos grandes exemplos aqui da lista, tá? Muita gente critica, falando que é um conteúdo fútil, um conteúdo simples. Mas todas essas pessoas dessa lista, elas souberam fazer uma coisa que talvez você não saiba. Que é masterizar, em conseguir a atenção das pessoas. Em jogar o jogo de como ele tá disposto hoje em dia. Então, se o jogo é esse, essa galera dessa lista, eles souberam jogar o jogo melhor do que 99% dos brasileiros. Conseguiram capturar a atenção, conseguiram fazer um império através disso. A Virgínia, para mim, é um grande exemplo, porque apesar de tudo, né, apesar das críticas sobre o conteúdo dela, sobre as atitudes com Beth, que eu também acho super questionável, é uma pessoa que montou uma empresa,
uma empresa com faturamento mais do que milionário, centimilionário, não sei quanto tá faturando a WePink hoje, e se tornou uma self-made woman. É uma mulher que ela, cara, ela construiu um império sozinho. Ela começou naqueles vídeos do Rezende ali, o Rezende tratava mal pra cacete ela saiu, começou a crescer a carreira dela, começou a crescer a audiência dela, criou uma marca de maquiagem e, cara, hoje é uma, pô, mais do que multimilionária. E tem até um estudo legal da Virgínia que, pô, minha noiva me contou disso, que eu achei legal essa informação. Tem uma nomenclatura, que eu esqueci o nome da nomenclatura, deixa aí nos comentários, por favor, que eles pegam, analisam as mulheres de jogadores de futebol e vê qual que é a profissão delas e quanto elas têm de patrimônio. E a Virgínia é a única da lista que ela é rica porque ela construiu o próprio império. Não é herdeira ou também não pegou o dinheiro do marido, tipo a do Cristiano Ronaldo, do Messi, essa galera que meio que cresceu junto com o marido. Ela namora com o Vinícius Júnior e ela da lista é a única que é self-made, a única mulher que construiu o império dela sozinho. E eu achei isso muito pica, mano. É uma coisa pra você vangloriar. É brasileira, tá na lista. E é do caralho isso. Você pode não gostar, mas, porra, puta empresária. Precisa de faculdade? Você acha que ela tivesse feito administração na Anhembi Morumbi? Ia, puta, ter mudado tudo. Nossa, agora a Virgínia Fonseca faltou uma aula de marketing. O professor de marketing ia dar uma dica pra ela que ia fazer ela sair de 53 milhões para 100 milhões de seguidores. Acho que não, né? É uma ideia meio burra. E nos Estados Unidos a mesma coisa, tá? Selena Gomez tem uma marca de maquiagem gigantesca, fodida. Cara, as irmãs Kardashians, que é, se não me engano, a Kylie, a Kim e a Chloe. Cara, gigantescas. Tem série documental. Tem, você pode criticar a porra toda. Você pode falar que a sociedade tá ficando mais burra. Mas eu nunca imaginaria numa sociedade que, sabe, o cientista seria a pessoa mais seguida do Brasil. É normal isso. Na TV, nos anos 80, o programa mais assistido era Telecurso 2000. Não era Telecurso 2000. O programa mais assistido era a Banheira do Gugu, era Domingão do Faustão, essas porra que a galera gosta de ver, essas baixarias. Sempre foi assim porque isso mexe na natureza do ser do indivíduo. E o diploma acadêmico, agora falando aqui pra quem quer, tá pensando, tá nessa época da vida ali, quer fazer uma faculdade ou não. Pô, vou te falar que fazer faculdade me abriu os olhos pro mundo. Eu não tive muita. Eu não fui uma criança ali que começou muito cedo na internet, comecei com 17, 18 anos. Não foi muito bem assim. A minha vida ali era jogar bola, brincar ali no meu prédio, jogar videogame, era isso. A faculdade me expandiu o mundo para eu conhecer as oportunidades de negócio que existiam. Eu fiz uma boa faculdade, fiz BMEC, faculdade de playboy pra caralho. Conheci gente pra caramba, fiz networking pra cacete, pessoas assim com grande poder aquisitivo no Brasil. Isso me abriu os olhares pro mundo. É claro que eu tive um privilégio que pouca gente teve. A maioria dessas pessoas que eu mostrei aqui na tela agora não tiveram muitos privilégios na vida, vieram de, principalmente os brasileiros, né, vieram de berços muito mais humildes. E eles acharam um jeito de construir o império deles. Pode ter, e teve um impacto forte da sorte, teve um impacto do momento que eles pegaram ali do mundo. Por exemplo, a Virgínia pegou o momento perfeito para virar uma multi-influenciadora. Hoje em dia, talvez não seja tão fácil conseguir o que ela conquistou. Alguns aqui têm um talento, cara, fora do comum. Vinícius Júnior, Neymar, pô, o Whindersson Nunes, a Anitta tem um talento fora do comum e arrebentou no momento certo, na hora certa, com o talento certo. Então, assim, voltando para a postagem aqui, deixa eu abrir ela de novo, porque isso aqui até gerou uma discussão no Clube de Criadores, né? Inclusive, eu vou te convidar, nem entrar no Clube de Criadores hoje, mas te convidar para minha newsletter. Pô, na minha newsletter eu tô fazendo uma curadoria de conteúdo toda semana, eu tô soltando lá uma curadoria. Eu mando 2, 3 vídeos no YouTube que eu achei legal daquela semana, uma música que eu gosto e um livro também que eu tô lendo naquela semana. Então, se você quiser fazer parte da minha newsletter, completamente de graça, tá o link na descrição aí. Mas, cara, isso aqui é o tipo de post que eu esperaria do Brasil paralelo da vida, que é criticando os influenciadores e a gente tá ficando burro. Eu digo que, assim, tem diferentes habilidades. E eu não vou desmerecer aqui cientistas, a galera mais acadêmica, mas, porra, o influenciador precisa fazer uma iniciação científica? Não precisa, né? Fazer um TCC. Então, calma lá. São habilidades diferentes. Para você criar conteúdo, você tem que masterizar, chamar a atenção da pessoa, você criar um bom conteúdo, fazer as pessoas assistirem seus stories, seus vídeos até o final. Você ter um talento fora do comum, como Neymar, Ronaldinho, Vinícius Júnior, o Whindersson tiveram aqui na sua carreira, a Anitta também. Você pode até falar pela voz, mais empresário do que pela voz, com toda certeza. É uma habilidade diferente. Uma outra habilidade aqui é monetizar. Monetizar o conteúdo que você faz. Todos aqui da lista
eles tiveram, como eles são os maiores do Brasil, tiveram pessoas ao lado deles, ou eles mesmos que foram as grandes cabeças por trás da monetização e da estruturação de patrimônio. Então, ó, o Neymar não é um cara bom de monetizar o conteúdo dele. O pai dele é muito bom. Então o pai dele foi lá, monetizou e fez um bom trabalho. Ronaldinho, eu não sei quanto é o patrimônio do Ronaldinho, tá? Mas ele é tão bom, deve ter pessoas do lado que administram o negócio dele. E é natural a gente ver que jogador não cuida muito bem de dinheiro e acaba ficando sem dinheiro rápido ou tomando golpe de amigos, de pessoas ao redor. Então eu não vou entrar muito nesse mérito com o Ronaldinho. Anitta, baita empresária. Whindersson Nunes, falta aí um QI emocional ali pro cara. Virgínia, boa em criar conteúdo, boa em monetizar o conteúdo. Vinícius Júnior, bom na habilidade dele, né? Mas não sei como é na parte de monetização. Então eu já quero que você entenda esse distinto. A pessoa é muito boa em criar, muito boa em monetizar, e tem muita gente que é boa em inovar. Os cientistas que gostam de pensar, tem um raciocínio lógico. A diferença é, hoje o mercado valoriza e paga mais essas personalidades, seja porque eles geram mais emprego, movimentam mais economia, do que os cientistas. Os cientistas top de categoria, os que ganham o prêmio Nobel, eles ganham muito bem também. Mas isso aqui ele movimenta as massas, né? Aqui a gente está falando, tem muita gente assistindo, acompanhando o trabalho deles. Um cientista pode criar conteúdo bem. A gente vê o exemplo do Wesley Nogari. É um cientista, talvez para a academia dos psicólogos não seja o melhor psicólogo da história, mas ele é um cara que conseguiu pegar a habilidade dele científica e misturar com a criação de conteúdo e hoje ser talvez o cara mais respeitado, ou pelo menos o maior dos cientistas aqui na criação de conteúdo. É saber misturar essas habilidades. Um cientista que cria conteúdo, ele pode ser respeitado. A gente tem os filósofos, Clóvis de Barros, ele é tão bom que como começou a criar conteúdo, começou a externar isso também. Mas assim, esses caras não serão os mais seguidos do Brasil. A gente não vai ter um Wesley como top 1 mais seguido do Brasil, porque o futebol é global, mexe com as massas, ciência e neurociência não mexe com as massas, vai mexer com aquele subnicho de categoria de pessoas que estão interessadas naquele tema. Não é um tema global. Sempre foi assim, sempre será assim. Em nenhum país do mundo você pode linkar essas categorias, você vai ver que os cientistas são os mais seguidos. O que você pode pegar, que eu acho que são parâmetros um pouquinho melhor para você fazer essas argumentações burras, e eu até vi isso no Twitter, deveria ter pegado aqui para esse vídeo, é falando de qual que é a profissão do sonho das crianças para o futuro. Então a gente já consegue pegar essa projeção, né, essa ambição da criança, do que ela quer produzir no futuro. Isso vai com certeza influenciar o que ela estuda, onde que ela gasta o tempo dela. E você vê que na China as crianças queriam ser cientistas, no Brasil, se não me engano, era piloto. Não sei se era Uber ou piloto de avião, não sei o que era. Ou piloto de iFood também, não sei, às vezes era tudo aquilo, não faço ideia o que era o piloto, tava só escrito piloto. Isso já dá um pouco mais de indicativo de movimentação econômica, mas ainda assim é algo, é um ponto. Você tem que pegar a dinâmica macro acontecendo para você poder analisar uma coisa dessa. Então assim, eu não acho isso aqui nenhum problema. Os influenciadores podem ter ou não ter diploma. Honestamente, se eu tô começando agora na criação de conteúdo, se eu soubesse que eu queria trabalhar com criação de conteúdo, que é o que eu faço hoje, cara, eu não precisaria ter feito uma faculdade. A faculdade me ajudou muito a pensar fora da caixa, em pegar habilidades na parte analítica, a parte da matemática que eu talvez não teria hoje, e ter ajudado eu a definir essa minha estrutura, meus métodos de aprendizado aqui dentro, mas com certeza não foi algo obrigatório que eu precisaria ter. Eu já critiquei muito a galera da Link, mas acho do caralho hoje. Eu vejo a faculdade e eu falo assim, pô, tá aí uma faculdade moderna, que a galera bota a mão na massa, mas é uma faculdade de 11 mil reais, muito difícil. Mas assim, honestamente, esse tema de faculdade me pega muito, porque meu canal já foi um dia sobre faculdade. E hoje eu tô entrando nesse tema aqui um pouquinho de novo. Eu falei muito de faculdade de economia lá no começo do meu canal. Eu tenho o vídeo mais visto de faculdade de economia do Brasil. E eu vou te falar que assim, pra quem quer fazer uma faculdade top, vale muito a pena. Pra quem vai fazer uma Unisquina, eu já falo assim, puta, mano, tá ficando mais complexo, porque assim, a galera já não vê tanto valor nessas faculdades, você não tem um ganho de networking, você já não tem um ganho de conhecimento que você não conseguiria na internet, então talvez não valeria a pena. Mas para uma faculdade top, FGV, INSPER, IBMEC, USP, Unicamp, grandes faculdades, faculdades federais, faculdades privadas de elite, cara, isso aqui te dá uma vantagem competitiva que você não sai do mesmo ponto de largada do que as outras pessoas. O que foi importante foi alguns argumentos da galera do Clube de Criadores, tá? A Júlia colocou aqui uma coisa muito legal que foi assim, ó.
É como se você ter um ensino superior fizesse com que você tivesse mais valor para a sociedade, mais valor percebido, né? Se você fosse superior às outras pessoas. Concordo com a afirmação dela. E a própria Júlia, que é nutricionista e está lá no Clube de Criadores, falou o seguinte: agora tem uma questão que foi uma lei que foi aprovada na China e está correndo aqui pelo Brasil também, que é uma lei que obriga as pessoas a terem uma formação acadêmica para falar sobre determinados assuntos, que exigem um conhecimento mais profundo na área, e isso ela concorda 100% quando o tema é saúde. Ela é nutricionista, então no caso dela faz muito sentido. Você teria que ter uma formação, fazer meio que uma autenticação no YouTube, de mandar o seu diploma, de mandar o seu CRM, alguma coisa nesse tipo, para validar que as informações que você está prestando são de qualidade e não é uma informação gerada por IA que pode alucinar ou por uma pessoa que não tem conhecimento da área. Nesse caso, ter o ensino superior completo faz total sentido. E isso te credibilizaria ainda mais para o mercado. Tem uma coisa que a gente aprende na faculdade de economia que é legal, que é a teoria da sinalização. A teoria da sinalização é basicamente ter um diploma, você sinaliza para o mercado que esse seu diploma te garante que você tem as habilidades suficientes para trabalhar naquela empresa. E aí vai depender. Faculdade por faculdade tem uma sinalização diferente. Você fez uma faculdade top de elite ou uma USP da vida, o cara vai sinalizar para o mercado que você é um cara que passou num vestibular difícil, passou numa faculdade com um critério bem alto, com os melhores professores do Brasil. Então a sinalização é boa. Se você fez uma faculdade unisquina, a sinalização é baixa. Você é uma pessoa talvez que não teve tantas oportunidades na vida, não teve dinheiro para pagar uma faculdade privada, não estudou o suficiente para entrar numa faculdade, ou não participou de uma escola boa o suficiente para entrar numa universidade federal ou estadual. Isso vai te dar uma sinalização diferente para o mercado. Quando você fala dessa sinalização para o YouTube, cara, por muitas vezes a sinalização para nós, criadores de conteúdo, é número de visualizações, número de seguidores, marcas que eu já trabalhei, a estética do conteúdo, o cenário que eu estou incluindo, a minha comunicação, tudo isso são sinalizações do porquê que você confia mais em mim para falar sobre esse tema do que outra pessoa. A mesma coisa vale para nutricionistas, professores, médicos, personal trainers. Se essa pessoa aparece aqui no YouTube, um personal trainer gordinho, você não vai confiar tanto nela. Mas agora, tem todos os personal trainers aqui do YouTube, eles são fits pra caramba, todo mundo. Mas se algum aparece agora com diplomas, tem algum sistema de validação no próprio YouTube, que você pode botar o seu diploma, da onde ele é, como que você se formou, isso vai ser um critério a mais de sinalização para eu confiar ou não numa pessoa. Isso seria uma medida bem legal que o YouTube poderia implementar e qualquer outra rede social no futuro seria bem legal ver isso na internet também. É como o mundo é, eu não vou ficar aqui idealizando como o mundo deveria ser, deveria ser todo mundo cientista, todo mundo deveria ter acesso às melhores faculdades. Não é assim, o jogo é jogado dessa forma e tá aqui a minha opinião expressa para vocês. Deixe sua opinião nos comentários, vou deixar outro vídeo aqui caso você queira assistir logo em seguida. Tamo junto, forte abraço e até mais.